Se você é do tipo de pessoa que admira insetos, esse vídeo é pra você. E se você é o tipo de pessoa que admira insetos, gosta de desenhar, especificamente criar personagens, este vídeo é muito mais que para você. Caso não saiba, eu estou fazendo uma série onde eu estou transformando insetos em personagens. Para cada vídeo eu pego 3 insetos, os transformo em personagens, crio uma história para cada um deles e dou micro curiosidades sobre como eles são na vida real enquanto eu mostro passo a passo de cada desenho. Lembrando que os personagens não seguem todos os significados e simbologias que deram para os insetos na vida real. Eu mudei algumas coisas, você verá aqui no vídeo as mudanças. Este já é o terceiro episódio dessa série. Caso você não tenha visto os outros vídeos, eu fiz uma playlist e coloquei os vídeos anteriores em ordem para você ver. Mas só depois desse vídeo, certo? Como de costume, para esse vídeo eu peguei mais 3 insetos. Vamos ver qual é o primeiro inseto. Quantas vezes eu falei inseto? O primeiro inseto da lista são as joaninhas, de nome científico, família Coccinellidae, nome popular, joaninha e coccinela. Pertencem à ordem Coleoptera, que compõe uma ordem diversa de insetos, entre os quais fazem parte os besouros e as joaninhas. Sim, as joaninhas são besouros, só que menores. As joaninhas são criaturinhas pequenas, com 0,7 a 1 cm, embora algumas espécies possam ser maiores ou menores que isso. Elas têm um corpo arredondado, preto, com bolinhas brancas e uma carapaça vermelha com pontos pretos, embora existam de diversas cores, mas vou me focar nas vermelhas que são as mais conhecidas. E também são conhecidas pelo seu papel de controle biológico de pragas em jardins e hortas. Elas possuem 2 pares de asas, uma asa membranosa e mais uma acima que protege as asas membranosas, chamadas de élitros. Sim, a carapaça vermelha na verdade é uma asa endurecida e protetora, que protege as asas membranosas quando o inseto não está voando, também como em besouros, gafanhotos e alguns percevejos. No caso dos percevejos, tem uma diferença. Na verdade, o que eles têm não são élitros, mas sim hemiélitros, que também são asas, mas na base são endurecidas e na ponta são membranosas, certo? E aqui temos o seu design. Linda, não? A sua história é um pouco curiosa. Normalmente, na vida real, as joaninhas são associadas como um símbolo de sorte. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no meu mundo elas são o completo oposto. Talvez até sendo bem interesseiras e traiçoeiras, pelo menos é o que dizem. Elas são feiticeiras. Todos sabem, eu acho, que toda história com um quê de medievalismo, se é que essa palavra existe, sempre tem alguma coisa que envolve magia. Bom, não necessariamente, mas fica mais interessante assim, não? A nossa abelha rainha tem a sua própria joaninha, a sua própria feiticeira. Elas podem prever o futuro, summonar os mortos, fazer poções de cura e todo tipo de magia existente nesse mundo. Mas, como eu disse, elas não fazem um trabalho de graça, sempre querem algo em troca. Quando o seu pedido chega a ser um pouco caro demais ou talvez muito absurdo, as duas partes entram num acordo para um valor ou um pedido mais aceitável. E não pensem que a magia fica restrita apenas às joaninhas. Não. Qualquer um pode fazer magia, mas as dominadoras mesmo são as joaninhas. Por isso que falam para nunca confiar numa joaninha? Elas sabem demais, é isso? Agora iremos adentrar nas melodias dos nossos corações, porque iremos falar das cigarras, pertencentes à família Cicadidae, ordem Hemiptera, insetos com aparelho bucal sugador. O nome científico vai depender da espécie que você se refere, mas todas pertencem à mesma família. O tamanho das cigarras varia conforme a espécie, mas geralmente ficam entre 2 a 7 cm de comprimento, podendo alcançar até 10 cm de envergadura, de uma ponta da asa à outra, como as cigarras gigantes da América do Sul, corpos robustos, asas transparentes com nervuras e olhos grandes.
As cigarras podem viver de algumas semanas a alguns meses na fase adulta, dependendo da espécie. Mas o seu ciclo de vida completo, indo desde a sua fase larval até a adulta, pode levar de 1 a 17 anos. Temos um exemplo das cigarras brasileiras, que podem viver de 1 a 2 anos, e as norte-americanas, que podem viver de 13 a 17 anos, como é o caso das cigarras do gênero Magicicada. A sua fase larval, conhecida normalmente como ninfa, é a fase que ocupa a maior parte de sua vida. Ela fica no subsolo, onde se alimenta da seiva das árvores e da água por anos. Depois disso, ela sobe para a superfície, geralmente no fim da primavera e início de verão, onde irá se transformar em adulta. A sua fase adulta é a mais curta e é focada apenas em cantar para atrair as fêmeas e acasalar. Logo após isso, ele morre e o ciclo recomeça. E apenas os machos conseguem produzir esse som para atrair as fêmeas. Eles conseguem fazer esses sons por causa de estruturas no abdômen com membranas que vibram rapidamente ao serem contraídas e relaxadas por músculos. As fêmeas possuem órgãos semelhantes, mas sem a membrana vibrátil. Então, é por isso que as fêmeas não cantam. Aqui temos o seu design elegante, talvez, das cigarras. Estes carinhas são os grandes músicos do nosso reino. Toda a melodia que você escuta a cada esquina são elas as responsáveis. Elas conseguem, através de seus instrumentos feitos de uma madeira rara, que eu ainda não decidi qual seria o nome, fazer uma grande apresentação que será lembrada por gerações. Assim como as joaninhas, elas conseguem manipular magia através de seus instrumentos, se utilizando de ondas sonoras como ataque. Imagina você numa guerra sangrenta e no meio dela escuta um violino sendo tocado em meio a corpos mortos. Doideira, não? E a música é bem presente no nosso reino, tanto que as cigarras são consideradas verdadeiras obras do divino, por terem nascido com um dom tão peculiar. Apesar desse valor todo simbólico, elas são bem acessíveis. Normalmente, elas não gostam de tanto luxo, apenas de poderem tocar os nossos corações com uma bela música. O que é um tanto irônico, porque na vida real, se você já ouviu uma cigarra cantando, você provavelmente não deve ter gostado nem um pouco. Assim, ao meu ver, aos meus ouvidos, eu não achei bonito não. Peço desculpas se alguém gosta. É da natureza, eu sei, mas ainda assim, não é bonito. Agora, o último exceto da lista é para os amantes de leitura. Eu quero falar delas, as libélulas. Na sua fase adulta ela vive bem pouco, apenas algumas semanas. A maior parte de sua vida está na fase de larva, que pode durar meses até anos, dependendo da espécie. Já quando se tornam adultas, são focadas apenas na reprodução. A libélula, também conhecida como libelinha, é um inseto alado que pertence à subordem Anisoptera e é considerado um dos primeiros insetos a surgir na Terra. Você já deve ter visto em documentários e vídeos na internet sobre as libélulas gigantes, essas coisinhas fofas aqui da foto. Esta é a Meganeura. Viveu cerca de 300 milhões de anos no período Carbonífero, antes dos dinossauros, com envergadura de até 75 centímetros. Considerados os maiores insetos, ou um dos, porque as fontes sempre mudam, voadores que já existiram, caçando outros insetos menores e pequenos anfíbios. Infelizmente, eu acho, elas desapareceram devido às mudanças ambientais e ao surgimento de novos predadores. E aqui está ela como personagem. Eu falei no começo que ela é para os amantes de leitura, porque as libélulas são as bibliotecárias do reino. Elas ficam, atuam, trabalham na grande biblioteca que fica de frente para o castelo da abelha rainha. Ainda não desenvolvi o mapa do reino, então essas informações de localização são apenas informações soltas. Mas, voltando às libélulas, elas cuidam de toda a informação guardada na biblioteca. Cada livro, carta, poema, lista de compras, aquela carta que você fez para o seu crush até hoje não teve coragem de entregar a ele, estão guardadas lá na biblioteca. E dizem que elas têm uma boa memória, conseguem lembrar de muitas histórias que são contadas e escritas nos livros. Quando não é vigiando os livros, é lendo eles. E com isso eu chego ao final desse vídeo. Nesse vídeo eu peguei uma joaninha, uma cigarra e uma libélula e os transformei em personagens.
Vou deixar as imagens aí por um tempo para você poder avaliá-las e dar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se quiser, pode também comentar sua opinião a respeito das histórias que estou dando a eles. Não se esqueça de ver os outros 2 vídeos anteriores dessa série e dizer o que está achando dela. No mais, era isso. Vejo você no próximo vídeo e até!